Pessoal, tá todo mundo escutando? A gente vai ficar passando, né? Silêncio? Tudo ok, tudo ok. Então, a gente vai ficar passando. Eu vou ter que olhar aqui as mensagens. Então, vamos lá, dar início, né, à nossa mentoria. Hoje é a nossa primeira aula, tá? É uma aula de apresentação, tá tudo no início. Tem gente aqui que está fazendo presencial, tem gente aí fazendo, né, online, e a gente vai começar a apresentar. De antemão, eu vou, claro, né, me apresentar. Passa aí, ó, por favor. Sou Vanessa Carvalho, sou engenheira civil. Também sou construtora, sou incorporadora e também sou mentora, tá? Desde 2019 venho construindo, executando casas e já são mais de 58 casas executadas. E aí pode passar de novo, vai ficar isso, pode passar, né? Eu vou explicar a vocês aqui a questão da nossa logomarca, tá? Por que eu chamei CVO, por que será dessa forma. E aí eu vejo alguns símbolos na internet e fico pensando como seria para representar a gente. Então, antes de qualquer coisa, a primeira foto que vocês veem aí é uma águia. Eu vou dizer o porquê, né? Eu já deixei um textinho para vocês que simboliza nobreza, majestade, liberdade, agilidade. Uma pessoa com inteligência e com excelência, visão de negócios, é chamada de águia. A visão de águia, né? Até a tão famosa visão de águia. E aí é uma expressão usada em estratégias empresariais para definir quem consegue atingir o topo, pessoas com habilidade de que vem além o óbvio, né, de ver além o óbvio, com atitudes firmes e para agirem diante de qualquer obstáculo, né. Outra coisa que me chama a atenção da águia é falar aí que ela representa a proximidade de Deus. Eu vou dar só uma afastadinha aqui para o pessoal online me ver, que eu estava cortando aqui minha cabeça. E tu passa aí, que seria a imagem da águia, né? Depois o CVO, né? Por que essa sigla? Por que a gente chama essa sigla? A gente escuta muito CEO, né? CEO tal é alguém que faz a execução das coisas, mas o que é interessante aqui? O que é que a gente está pensando? Lembrando que eu não estou aqui para transformar ninguém em engenheiro, ninguém em alguém, um arquiteto, falar partes técnicas, enfim, transformar como é que você vai fazer uma viga, baldrame, como é que você vai dimensionar, não seria isso, tá? Até porque isso a gente se vê numa faculdade, tá bom? Então, o que é que a gente vai estar pensando aqui? Trazer vocês para ser visionário no mercado da construção civil. Falar, por exemplo, cheguei na obra, o que é que eu preciso avaliar, o que é que eu preciso entender, para que a gente não esteja pisando em algo tão frágil, para que quando a gente vai chegar numa obra, a gente entenda sobre o processo da obra e saiba, né, chamar a atenção de um pedreiro, chamar a atenção de ajudante, para que ninguém passe, vamos usar o termo gato com lebre, na gente. Então, a gente está falando dessa questão de construção em si, para que a gente entenda ao grosso modo. E o CVO, ele é um diretor visionário, tá? É alguém planear as rotas nas necessárias para que a empresa se perpetue no mercado. Então, é alguém que tem aquela visão de conhecimento, chega, faz a questão do empresário em si valer a pena, porque desde de 2019, quando eu vinha começando a construir, 2 anos se passaram e eu estava literalmente escrava do trabalho, né? E é aquela parte que a gente constrói, não tem vida para a pessoa, né? Não tem nenhum momento de lazer ou liberdade. Então, a intenção é a gente aprender com os erros dos outros, né? Tanto na construção quanto também na forma de história que vem acontecendo, tá? E a gente ser um visionário no mercado, que é essa a ideia, não a gente ser um empregado de nós mesmos, tá? E aí fala também a questão do CVO, ele também precisa pensar em novos negócios, conhecer e estar em contato com o cliente. Assim, e o como será dividido a nossa mentoria? Ela será dividida em 4 partes, tá? Uma delas será os encontros, ele tanto presencial como online. Como aqui tem algumas pessoas presenciais que a gente vai dar continuidade, claro que presencial é outra coisa, né? A gente tem mais esse aconchego, essa conversa mais próxima, é outra coisa. E teremos um encontro também online. Quem quiser participar online ou vir participar dos encontros presencial, tá aberto, tá? A próxima vez eu pego uma sala maior, eu vejo aqui que a gente está um pouco apertadinho. E esses encontros a gente vai ter
tudo um cronograma para um mês. Por exemplo, hoje eu vou trazer o cronograma de um mês para frente, o que a gente vai falar, o que a gente vai fazer de um mês para frente, tá? Vai ser dividido também em grupo, o que seria? É o grupo do WhatsApp. Lá no grupo do WhatsApp, vou mandar todo o roteiro que vai acontecer dentro da obra. Então, no dia que for acontecer alguma coisa, a gente fala o que vai acontecer, vou gravar, tá? A gente vai subir também para o terceiro ponto, que seria a plataforma. A gente vai subir os vídeos gravados para a plataforma do dia de hoje. É o primeiro dia, então tá aquele negócio bem engessado, que tá todo mundo se conhecendo, é a primeira vez que estão se vendo, então a gente depois vai criar uma família aqui dentro, porque serão 8 meses de mentoria, tá? Então, é prolongada, é sim, é durante a obra toda, é até a obra terminar. Vanessa, se a obra atrasar, não vai ter problema, a gente só vai terminar a mentoria até a finalização da obra. Até a entrega das chaves, até um manual, tá? Então, a gente só vai terminar depois disso. E também vai ter as reuniões individuais, tá? Individual, a gente não tem dia e não tem horário certo para marcar a relação individual. Vai depender muito de vocês. Se vocês quiserem fazer uma mentoria individual e lá na obra tirar algumas dúvidas, a gente vai marcar a individual, tá? O WhatsApp, ele vai ficar à vontade para perguntas e qualquer outra coisa. Foi como eu expliquei quase, acho que todos vocês, né, na apresentação. E aí, a gente trouxe aqui o cronograma desse mês, tá? Hoje é a primeira aula, a gente vai falar sobre a apresentação e o método construtivo, que vai ser com Edson. Edson vai explicar o método construtivo. Edson já se apresenta, que é o cara especialista em início de obra, né, gestão de obra. Depois o planejamento de obra, tá? Não vai ser a mentoria, não será toda comigo, será Edson e outras pessoas vão falar, até construtores com 20 anos de experiência no mercado, tá? E dia 5/6 teremos outra mentoria, que será planejamento de obra, e vamos falar com alguns outros temas dentro desse planejamento de obra. Por exemplo, vamos estar lá o cronograma, o orçamento, alguns temas. A gente só usou esse termo planejamento de obra para a gente ter uma aula falando sobre isso, tá? Dia 19/6 será a aula de documentação. Tanto a documentação como o passo a passo de documentação de uma casa inicial, tá? O que a gente precisa, qual é o primeiro passo, porque, querendo ou não, não é a construção de início, né? Logo vou para a construção. A gente precisa de uma documentação toda antes, a gente precisa dessa análise, precisa fazer os levantamentos, tanto de orçamento quanto de projeto arquitetônico, né? E também vamos, dia 26/6, dia 12/6 não vai ter aula, tá? Porque é dia dos namorados, eu pretendo curtir o meu namorado, então, eu creio que vocês também. E aí, dia 26/6, vai ter aí o financiamento, falando sobre recursos em geral. O que seria isso? A gente vai falar sobre a Caixa, tá? O financiamento. Não só vai ter essa aula, como vai ter algumas outras aulas que elas são mais duradouras, né? Mais prolongadas. A gente vai ter outras aulas subindo para a plataforma, tá? Lá vocês vão poder assistir algumas aulas. E aí a gente vai ter essa aula de mentoria para a gente tirar algumas dúvidas de financiamento e de recursos, tá? Então, esse seria o nosso cronograma daqui. Antes de qualquer coisa, eu vou dizer aqui para quem está online, né? E aqui a gente tem mentorados também aqui na presencial, o Matheus, a Karina, o esposo dela, a filha dela. Aí tem também a Juliana. A Juliana, ela é arquiteta. Temos a Nayara, que é arquiteta também, né? Temos uma galera muito legal. E o engraçado, pessoal, que eu não posso esquecer de falar, é que a maioria, elas vêm de mentorias, né, meninas? Vem de outra mentoria já comigo, né? A gente falou muito da parte mais teórica e agora a gente está entrando na parte técnica da construção civil. Eu acho que agora é contigo, Edson. Passa aí. Tá quase, ainda não. É na parte da execução. A gente vai falar da execução, todos os pontos: terreno, fundação, impermeabilização, estrutura. Claro que esses pontos a gente vai falando conforme a construção for andando, tá? Vamos ter encontros lá na obra, que a gente vai estar explicando sobre cada ponto. Vamos falar também sobre coberturas e forros, revestimentos de paredes e equipamentos. Pode passar. Aqui tá gelado, viu? Eu tô morrendo de frio. Instalações elétricas e hidráulicas, pisos e materiais de construções e patologias. Gente, eu trouxe palavras aqui, ela bem a grosso modo, tá? Mas a gente vai entrar em algumas delas, ver cada coisa dela, explicar. 8 meses de aula. Sinceramente, se eu tivesse estudado isso durante os 5 anos da faculdade, eu acho que eu estaria bem mais entendendo sobre o processo do que na faculdade.
Agora eu acho que o Edson vai entrar. Será? Estou até com dúvida. Ei, eu vou chamar aqui Edson, tá? Ele que é especialista na parte de gestão. Vou para ali. Obrigado, Vanessa. Boa noite, pessoal. Como a Vanessa já me apresentou, né, tem um tempinho aí já de obras. Já trabalhei desde 2013, né, mas antes da engenharia eu também sou administrador. Fiz faculdade de administração, trabalhei 5 anos no Banco Nordeste. E do nada achei que ia enlouquecer dentro do banco, pedi para sair e fui para a área de engenharia, né? Muito mais pressão ainda, muito mais loucura, porque geralmente quando você entra no mundo da engenharia é um mundo muito diferente. Você atua desde um ajudante que não tem nem fundamental até um pós-graduado, até um cliente, até um grande cliente empresarial. Então você tem que lidar com todo tipo de pessoa, com todo tipo de gente e às vezes com valores vultuosos, né? A gente já trabalhou com mais de 10 milhões de obras, financiamentos de obras, desde reformas até ampliações. Então é um desafio gigantesco. E o que me fez aproveitar o máximo da engenharia é porque eu ter sido antes também administrador. Então a parte da gestão na engenharia propriamente dita, ela é 90% do que você vai fazer. A engenharia é somente 10%. Infelizmente a graduação da gente não ensina isso, né? Quase todo o tempo que a gente trabalha na engenharia é gestão de pessoas, gestão de recursos, gestão de processos. E a gente não aprende isso na faculdade, aprende no dia a dia, né? E grande parte disso. Então, a gente já vem desde 2013, né? 2014, quando abri o CNPJ, mas 2013 já estava atuando. Quem é aqui de Campina Grande já conhece, uma das principais obras que eu trabalhei foi o Aeromarinho, na gestão de projetos. Grandes clientes, a gente trabalhou para a Magazine Luiza, Alpargatas, a obra da Unimed que a gente está executando, um dos terceirizados, né, da execução de lá. Obra para o Exército, o EPB, enfim, meu foco sempre, depois que eu comecei na empresa, que eu comecei na engenharia, que eu vim para Campina Grande, a gente começou a trabalhar com a obra do Terras Alphaville, as obras de Andrade Marinho, que eu trabalhava no setor de gestão de projetos, e depois quando a gente abre a empresa, quase sempre obras fora do estado. A gente já tem... Pode passar. Todos os estados do Nordeste, só não Maranhão, que a gente fez obras, mais Goiás e São Paulo. Hoje a gente está na obra 239, que é a obra da Unimed especificamente, 238 é a obra do Teriva. Então, desde pequenas obras, pequenas reformas, até grandes empreendimentos, 18 mil metros quadrados, 16 mil metros quadrados, que é o caso da Unimed hoje. Então, a gente atuou. Então, todo esse know-how a gente consegue trazer. Acredito que o foco que o Vanessa está trazendo hoje é o quê? Para empreender, né? Fazer casas, mas de uma maneira geral, as ferramentas que você utiliza em obras de maior porte, você consegue trazer para obras de pequeno porte e trazer lucratividade e tranquilidade, né? Que é coisas que nem sempre combinam, tranquilidade e construção civil. Mas a gente aprende que com o dia a dia, você quanto mais planejado, quanto mais pensado as etapas com antecedência, mais tranquilo vai ser o seu dia a dia, certo? Você consegue mitigar esses gargalos. Aqui alguns dos clientes que a gente já trabalhou. Como eu disse, meu foco principal sempre foi trabalhar com grandes empresas. A gente trabalhou, nosso maior cliente foi a Magazine Luiza, quase todo o Brasil, lojas, galpões, centro de distribuição. A gente trabalhou com eles. Reforma da Fiat, eu não sei se vocês lembram como era a loja da Fiat antigamente, depois do que a gente fez, ficou realmente outro patamar. Caixa Econômica, banco, enfim, um pouquinho do histórico, né? Aqui uma das obras que a gente trabalhou, o Centro de Inovação da Alpargatas, um dos maiores centros de inovação da América Latina, que é uma fábrica dentro da fábrica. São equipamentos de última geração, os equipamentos mais modernos que tem no mundo, coloca dentro dessa fábrica em menor proporção, produz uma sandália nova, um produto novo lá dentro, depois está validado e vai para a fábrica maior. Então lá tem diversos desafios como pisos especiais, espessuras diferentes, a própria fachada a gente trabalhou um detalhamento de ACM que eu particularmente nunca tinha nem visto, né? Parte de iluminação, tem algumas salas que tem que ter vibrações diferentes por conta da sensibilidade de certos equipamentos. Então são diversos desafios que a gente enfrentou nessa obra. Aqui já foi uma logística diferente, que era um galpão logístico da Magazine Luiza lá no Centro-Oeste. O centro de distribuição do Centro-Oeste fica a 2 horas de Goiânia, no Goiás. A gente levou um ônibus aqui de funcionário, mais de 35 pessoas daqui, no meio do mato, praticamente, na BR principal lá, montou uma casa, fez o acampamento e 6 meses de obra, mais de 3 mil metros quadrados de galpão, estrutura, ferragem, tem equipamentos de câmera. E aqui é uma loja, aqui da loja da Fiore, né? Depois da gente ter concluído, pode passar. Obra atual, a mais nova que a gente está concluindo, a gente está fazendo
alguns dos serviços do Hospital da Unimed, né, parte de instalações, limpeza, aqui é uma obra lá do Goiás e aqui Lojas, tá? Só para vocês entenderem que a engenharia, você, a todo momento, aparecem desafios novos. Um dia é um hospital, um dia uma casa pequena, um dia um galpão maior. Mas o processo de gestão, desde a primeira obra do Heron Marinho, que eu comecei lá, 2013, o planejamento, a gente utiliza as mesmas ferramentas, a mesma metodologia, a gente consegue agregar para o dia de hoje. Tá? Então, essa troca que a Vanessa falou de desafios, de vez em quando eu ligo para a Vanessa, Vanessa, como é que faz isso, como é que faz aquilo? Às vezes tem outros colegas, né? A gente criou um grupo aqui em Campina Grande, tem quase 700 engenheiros só da cidade, mais 700 de João Pessoa. Então, esse network no meio da engenharia é muito importante. Né? Eu que vim de outras áreas também, assim que eu entrei no mercado, eu até que me assustei, porque era um mercado muito acirrado, parece que todo mundo ia ser concorrente, todo mundo... E não, eu tinha a visão de agregar, né? Eu sei um pouco mais de planejamento, Vanessa sabe algum detalhe a mais de comercial, algum detalhe a mais de financeiro, sabe um detalhe da caixa, eu posso agregar numa coisa, outra, eu conheço outra pessoa que sabe outra. Então, assim, a gente vai somando, né? Então, sempre a gente está aberto para aprender, tá? Então, aqui eu sempre gosto de começar minhas apresentações, isso aqui seja para comercial, seja para mentoria, seja para o que for, eu sempre gosto de aprender, de passar isso aqui, que foi a primeira frase que eu aprendi na Andrade Marinho, no dia que eu coloquei o pé lá, tinha um gerente de projetos e me passou, Edson, se você for para simplificar tudo na sua obra, o que é que eu tenho que ter? Para qualquer obra que você for entrar, preço, prazo e qualidade. E hoje a gente entrou questão de segurança, tá? Tudo, vou começar uma obra, o que é que eu tenho que olhar? Preço, como é que eu faço para economizar? Mas você não pode botar o preço sem perder o prazo. Tá, se eu botar só um pedreiro, eu consigo ficar mais barato, mas vai passar quanto tempo? Né? Qualidade. Eu não posso baixar o preço, fazer rápido e perder qualidade, porque isso aí vai dar um pós-venda que você vai ter dor de cabeça e às vezes esse preço sai mais caro lá na frente. Né? E questão de segurança, isso aqui é a base de tudo. Você não pode colocar a segurança dos seus funcionários em segundo plano. Você sabe que não, eu vou comprar um capacete. Eu sei que o pedreiro não vai usar, mas compre. É obrigação sua, seja enquanto gestor da obra, seja enquanto proprietário da obra, seja enquanto contratante de um terceirizado. A questão de segurança é fundamental. E o segundo ponto é a segurança dos seus clientes. Né? Como eu faço perícias também, esqueci de falar, perícias judiciais, algumas casas que eu entro, eu sinceramente, tem coisas que eu acho que é Deus segurando ali todo dia, porque como a casa não caiu ainda. São várias aberrações que a gente vê. A gente sabe que tem muitos clientes que contratam pedreiro para construir os empreendimentos dele, pessoas sem experiência, mas às vezes até profissionais também no nosso meio. Infelizmente, muita gente acaba se queimando. Ah, vou baixar preço para entregar porque eu quero pegar a obra de todo jeito. Baixa preço, mas a gente sabe que matemática ela é exata. Né? Se tem um custo de um profissional que vai custar R$100, não tem como eu vender para o meu cliente a 50. Então tem custos básicos que você não tem para onde correr. Então, sua lucratividade na obra, ela vai partir numa compra bem feita, no planejamento bem feito, numa contratação de uns terceirizados bem feito, ou de um profissional bem feito. Então, são esses detalhes que você tem que analisar. Tá? Então, minha aula, do começo ao fim, se você precisar entender o que é uma construção, o que é uma gestão de uma obra, uma gestão do projeto, é isso aqui. Preço, prazo, qualidade e segurança. Tá? É o tripé para qualquer empreendimento, qualquer local que você for. Tá? E aqui, a cereja do bolo, né, onde eu me apaixonei, onde eu vi que faz diferença em todas as obras, em tudo, que é o sistema Lean Construction. O nome é feio, né? Vanessa já me avisou isso, mas eu amo ela, não sei. Se a gente for para simplificar para o nosso meio, é uma construção enxuta. Né? Eu também apresento isso para os meus funcionários quando entram com tudo. Né? O sistema Lean, propriamente dito, ele é um sistema que vem da indústria, e às vezes a gente esquece que a construção é uma indústria, é a indústria da construção civil. Então, todas as ferramentas de processo, tudo que você vai gerenciar, é um processo construtivo normal, é uma indústria. Então, você, quanto mais mecanizar, quanto mais você gerenciar esses processos, mais barato vai ficar e com mais qualidade, certo? Pode passar. Para a gente entender o que é uma obra, a gente acredita, de maneira geral, que uma obra são processos sequenciais que você vai, por exemplo, eu vou fazer uma casa. Eu chego já botando o tijolo, depois venho cortar a madeira, depois eu coloco uma janela, depois eu faço uma escavação e depois eu pinto e a casa está pronta. Qualquer serviço a gente acha que é isso, mas na verdade não é. Toda obra, mais que 50% é perda. Infelizmente. É uma perda de uma espera do material que o pedreiro está esperando chegar, um argamassa no pé dele. É perda na movimentação, que às vezes você coloca a betoneira muito distante de um pilar
e você soma ali 5, 10, 15 minutos de um ajudante carregando massa e o pedreiro esperando todos os dias, você acha, não, mas é 15 minutinhos. Multiplica 15 minutos por 2 ajudantes todos os dias, uma obra de 7 meses, 1 ano. Quanto isso não vai encarecer o seu custo? Tá? Então são detalhes que você tem que pensar. Essa questão de movimentação, você já pode pensar no layout e logística dentro do canteiro. Né? Questão de inspeção. Às vezes você faz um negócio que o pedreiro não tem experiência. Ah, vou trabalhar com drywall. Ah, meu desenrolo, pode deixar que eu desenrolo, o cara nunca trabalhou. Às vezes você vai estar refazendo várias vezes, é uma perda do processo. Então, contratar profissionais experientes é um detalhe importante. E, principalmente, retrabalho. Parede torta, tira na massa, essa parede está errada, quebra, faz de novo. Tudo isso é significado de quê? Falta de planejamento. Se você planejar bem, se você gerenciar bem, se você pensar todas as etapas, vai ter problema, vai ter imprevisto? Vai. Mas 90% já vai estar resolvido antes de você botar o pé na obra. Né? Como a Vanessa falou, essa é a primeira aula de planejamento. Por quê? Porque antes de você entrar na obra, você tem que planejar tudo. É a documentação, é o que é que você vai gastar. Até na Bíblia está dizendo, né? Ninguém começa uma obra sem saber quanto é que vai gastar. Então, infelizmente, muita obra a gente entra, depois a gente vê quanto é que vai. Depois falta dinheiro no meio, aí fica embolando e tal. Então, é muito importante essa questão de gerenciamento, de planejamento antes. Tá? Da filosofia, eu trouxe, inclusive, uma coisa que eu indico, o engenheiro não é acostumado com isso, mas eu me policio muito, leitura, certo? É muito importante você sempre estar se atualizando, e leitura com papel, riscando, anotando. Às vezes a gente se acostuma muito a anotar no celular e tudo, e quando você lê, você realmente consegue aprofundar mais no conteúdo. Isso aqui é primordial. Então, dica de livros para vocês, eu trouxe alguns que eu li. Infelizmente, no Brasil tem pouco material disponível no sistema de gestão Lean Construction, mas, no geral, eu vou passar para vocês. Até porque a grande maioria do sistema Lean, quem é que utiliza? Grandes empresas, para grandes empreendimentos. E acha, mas vou aplicar um sistema Lean, que é um sistema de uma obra de 18 mil metros quadrados, numa casa pequena, diga, aí que vai. Porque quando você tem um budget de 50 milhões, 80 milhões, que nem o Deron Marinho, se você errar uma porta, é uma porta que corresponde a 0,0001% do seu orçamento. Você pega uma casa que é de 50 mil reais, de 100 mil reais, e se você erra uma porta e tem que comprar, já é 2, 3% do seu orçamento. Então você tem menos margem para errar. Então quanto menor a obra, melhor planejar tem que ser. Tá? Então essas ferramentas de gestão, ela tem que ser aplicadas em todo momento. Tá? Então, gestão de projetos e Lean Construction, eu acho que é um dos melhores livros que tem hoje na língua portuguesa para vender. Tem outros para vocês irem se aprofundando. Lean Construction para resultados, bem interessante também. Planejamento de produção de empresa, né? E planejamento e controle de obras. Certo? Mas eu acho que o principal mesmo, se vocês quiserem, eu quero comprar um livro hoje para aprofundar no assunto, esse aqui eu recomendo, na Amazon tem lá, infelizmente tem poucos, mas eu acredito que vale a pena uma leitura aprofundada antes de começar qualquer obra, né, e vocês dar essa detalhada. Tá? Mas a base do Lean Construction, que é os 11 princípios, né, da construção enxuta. O primeiro, redução de atividades que não agregam valor. Vocês viram lá que na construção tem mais que 50% vai ser perda. Vai ser alguém esperando, vai ser alguém refazendo, reanalisando. Então é redução dessas atividades que não agregam valor. Então é aí que você vai conseguir economizar na obra. Tirar as perdas. É fazer melhor um layout de canteiro de obras antes de começar. Rapaz, por que essa betoneira tem que estar aqui? Eu vou ter espaço para areia, para brita e para tijolo? Qual é a sequência de obra? O que é que vai ter primeiro, o que é que vai ter depois? Né? O armazenamento de escoras. Quantas escoras eu vou precisar? Tem onde eu guardar depois? Isso você acha que é uma besteira, mas na hora que você está no dia a dia do campo, vai chegar alguém lá que você vai estar com 5 pessoas, trava a obra porque não tem espaço para guardar nada e fica 5 pessoas. Você multiplica ele pelo salário de um mestre, de um pedreiro, de um ajudante, de um carpinteiro, todo mundo parado lá esperando sua decisão. Então, se você não pensar em tudo, na hora que chegar lá vai ser muito mais caro e você vai ter menos tempo para tomar decisão. Né? Aumentar o valor agregado a partir das condições do cliente. Recentemente, Vanessa visitou uma obra lá e eu tive a mesma experiência. Né? Ontem eu passei na obra do Sierra. Não sei se todos aqui conhecem o condomínio de Sierra de Campina Grande. Acredito que é o condomínio que tem o maior nível, né, até pelo valor dos lotes, as casas que serão construídas aqui em Campina Grande. Então, eu cheguei a visitar lá e vi alguns canteiros que assustam. Parece lixão. Você chega lá, é telha toda amassada, material jogado, pedreiro chegando de short lá. E são coisas que
prejudicam a própria imagem da obra. Seja você construindo para você, para vender, para morar ou para uma outra pessoa. Imagina você, não, vou vender essa casa, tá? Onde é que vai ser a casa? Não, eu quero comprar logo, Vanessa, a casa que tu tá construindo. O cara vai no canteiro lá, tá o canteiro, tá uma barraco. Aí a obra pode ser a melhor coisa do mundo. Se você chega lá e essa aparência tá ruim, isso aí com certeza já pensa duas vezes, será que essa obra vai ser boa? E é o que mais a gente vê, né? Se for dar uma passadinha em qualquer condomínio, dar uma voltinha, a gente vê isso rapidamente. São detalhes que as pessoas não percebem, mas é um valor agregado para a sua própria construção. Outra coisa, 70% da mão de obra que a gente trabalha, ela é racional. São pessoas que não têm estudo, é uma mão de obra, é um pedreiro, um ajudante que não tem ensino médio, e elas são muito visuais. Elas, a partir que chegam no ambiente, se ele vê que o ambiente tá, não, todo mundo aqui usa um capacete. Capacete custa R$10, R$9, não é custo. Porque se cai um tijolo na cabeça de um pedreiro, você vai ter que pagar ele 3, 4 meses. O salário dele para ele ficar em casa, né? Para a sua obra, se não embargar. Se não tiver Ministério do Trabalho, se tiver tudo, coisas simples, baratas. Então, chega um pedreiro, chega um profissional para trabalhar na sua obra. Se você tiver com a obra bem organizada, bem planejada, com certeza ele vai fazer um serviço melhor. Só de olhar o ambiente, né? Isso sem contar o mestre de obra, que vai saber que você como engenheiro, ou como você como dono de obra, como arquiteto que está visitando, não. Tem alguém me olhando aqui, tem alguém que preza pela qualidade. Então a aparência do local agrega bastante. Reduzir variabilidade. Isso aqui é uma briga que eu pego todas as minhas obras. Antes de começar uma obra, eu tenho que ter uma reunião com engenheiro estrutural, arquiteto da obra, mestre de obra. Se a obra for maior, geralmente eu pego o encarregado de cada setor, encarregado de carpintaria, os pedreiros que vão participar, o máximo de pessoas possíveis para, se tiver que ter briga, sabe aquele negócio que fala, engenheiro briga com arquiteto, né? Minha irmã é arquiteta, então, desde criança que a gente escuta esse negócio, desde a formação. Tá escutando, né, Juliana? Como é que a gente resolve isso? Lavando roupa suja em casa, tá? Que é o quê? Reunião prévia, fora do cliente, fora de tudo, pega projeto estrutural, pega projeto arquitetônico, pega modelo construtivo que a gente vai executar e antes de colocar assim, ó, vamos começar amanhã, pronto, antes de tudo, senta todo mundo, faz o passo a passo, eu digo, ó, tô pensando assim, 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 o que é que vocês acham? Às vezes o mestre tem uma opinião muito boa que você pode ouvir, às vezes o arquiteto tem uma opinião muito boa, às vezes o ajudante tem uma opinião muito boa, né? Eu tô com 10 anos de obra, mas eu sempre paro para escutar um ajudante. Entender a opinião dele, porque é ele que tá lá com a mão na massa. Às vezes você entende e vê se vale a pena ou não, mas é bom você dar abertura porque você chama a equipe para perto. É diferente de chegar... Não sei se vocês já ouviram, quem já está no ramo de obra sempre ouviu aquele negócio. Mas doutor, eu faço há 30 anos desse jeito. Às vezes é porque tem engenheiros que saem da faculdade hoje e amanhã já querem... Não, eu quero assim, seja assim e acabou. Mas se você der uma abertura para a sua equipe participar da gestão, participar do planejamento, só ouvir ele já é diferente, né? Então, criar essa cultura dentro do ambiente de trabalho também favorece a você estar reduzindo custos na sua execução de obra. Tá? Simplificação dos processos. Então, eu sempre falo com um engenheiro estrutural, uma das dicas, né? Tá lá para o final, mas já pode anotar. Eu sempre falo com meus engenheiros estruturais fazerem pilares similares, o mais próximo possível, se não todos os pilares do mesmo tamanho. O que é que acontece? Se você pega um pilar 15 por 30 e só um pilar da casa está 15 por 25, você vai ter que fazer uma forma exclusiva para fazer aquele pilar menor, que vai custar, em concreto, se você pegar um pilar de 3 metros, 5 centímetros, vai dar R$250, R$200 a mais de concreto. Porém, se você fizer uma carpintaria diferente, com forma diferente, com alinhamento diferente, você vai gastar mais de R$500 com isso. Tá? Então são detalhes simples que você perde agora para ganhar mais. Só que você aumentou a segurança da obra, o seu custo é mínimo baseado na qualidade que você vai ter. Mais rápido de executar, menos material de carpintaria, a forma menor. Isso são dicas simples que você consegue só no planejamento, só numa conversa com o engenheiro estrutural, já melhorar o seu custo de obra. Aumentar a flexibilidade, então está aberto a opiniões de mestre, de carpinteiro, de outras pessoas envolvidas. Tá? Não adianta, você não pode chegar numa obra, num planejamento que você seja, não, só é do meu jeito e pronto. Não, eu sempre gosto de ouvir para poder trazer a equipe para perto. O foco no controle de processo, isso é a dica vai específica para engenheiros e arquitetos. Quem não mede, não gerencia. Tá? Não adianta nada a gente fazer o melhor planejamento do mundo e durante a execução você não está acompanhando se aquilo está sendo planejado conforme. Tá? Então você faz o planejamento, eu tenho que entregar sexta. Mas se sexta-feira você não for na obra, não ligar ou não olhar se foi executado, não adiantou de nada.
tá? É dinheiro jogado fora. Todo planejamento ele tem que ter um acompanhamento. É o PDCA que vem da administração. É a gestão de obras propriamente dita, certo? Implementar a melhoria contínua, né? Como eu disse, eu estou na obra 239, mas todo dia eu estou aprendendo uma coisa nova. Até porque eu saí de farmácia, de hospital, de loja, de galpão. Então, todo dia tem uma novidade. E casa, você pode fazer 10 casas. As 10 casas sempre vai ter alguma coisa diferente para você aprender. E manter o equilíbrio entre melhorias e fluxos de conversão. O que é isso? Hoje eu estou fazendo um modelo que é utilizar formas metálicas. É uma coisa que eu vi na internet excelente, porque você vê a maior parte de perda dentro de uma obra é madeira. Madeira você utiliza no máximo 3, 4 vezes, depois joga fora. Pela começa a perder qualidade, começa a se abrir, você tem que colocar mais reforço e depois joga fora. Até pela questão ambiental. Mas para a engenharia propriamente dita, para os custos, madeira é um negócio... É um custo alto. É um custo altíssimo, né? Eu estou fazendo uma casa ali de 150 metros quadrados, eu acredito que a gente... E é porque está comprando bem. E a gente vai gastar uns de 20 a 25 mil reais de madeira. A gente Já imaginou, pega essa metálica e faz para todas as obras? Quanto você não vai economizar? Imagina. O lucro vai aumentar. Então eu estou fazendo, por exemplo, um pilar metálico para servir de modelo, vou testar nas obras, se ver que funcionar, eu replico para os outros. Então é uma das coisas que eu vejo. Então sempre estejam atenados o que é que está funcionando lá fora. Isso foi uma dica que eu vi de um engenheiro que eu conheço, que eu vi no YouTube lá dos Estados Unidos, numa obra que ele está utilizando 100% estrutura metálica. É um custo altíssimo, mas quando você bota na ponta do lápis, para uma casa pequena eu estou gastando 30 mil reais de madeira, 20 mil reais de madeira, isso aí a longo prazo se multiplica. Já imaginou se desde a primeira obra com 239 obras para frente, porque ferro dura para o resto da vida. Você compra uma chapa boa e você economiza com carpintaria, não tem que estar quebrando, é só no parafuso, né? Então vale a pena você estar aberto a essas inovações da construção civil, tá? Lembrando que tudo tem que ser testado antes de se colocar. E tem que ver se vale a pena realmente. Coloca na ponta do lápis. Vou botar uma escora, só que essa escora vai custar 3 vezes o valor da obra e todas as outras obras são de outro modelo, então não vale a pena. Então coloca na ponta do lápis, não é porque uma pessoa está dando certo para ela que vai dar certo para mim. Testa, conversa com a equipe, vê se elas estão abertas a entender que o processo pode ser melhorado e aí você faz o implemento, né? Por exemplo, para essa obra eu estou fazendo um pilar só. Eu concreto geralmente de 5 em 5 pilares por dia, para essas obras de menor porte, que eu trabalho com um carpinteiro e um ajudante de carpintaria. Então, para mim, o fluxo seria de 5 pilares. Mas eu vou começar casas no Sierra, que são 450 metros quadrados. Para o prazo que o cliente tem, eu tenho que dobrar essa meta. 2 equipes de carpintaria. Então, seria 10 pilares. Eu tenho dinheiro para fazer cada pilar metálico para isso? Então, tem que ser colocado na balança, tá? E o benchmark, que é aquilo que eu falei no começo. Estejam sempre abertos a conversar com outros engenheiros. Eu não sei o pessoal que está no online, de quais cidades eles são. Né? Mas, inclusive, essa ideia... Eu vou apresentar, foi mal, esqueci. Gente, me perdoe, já apresento. Se você for de outras cidades, inclusive eu recomendo fazer isso. Faça um grupo de network, crie um grupo de engenharia para um estar ajudando o outro. No grupo da gente, a gente é bem eclético, assim, tipo, a gente tem 3 grupos, tem um aqui em Campina Grande, tem um em João Pessoa, tem um no Sertão e eu tenho outro no Pernambuco também, 4. E cada um tem uma dinâmica diferente. O daqui de Campinas eu sou bem rigoroso, porque o pessoal, toda vez que alguém bota propaganda, já reclama. Então pronto. Mas fica organizado, aí né? tem que organizado. No de uma pessoa não, eu vi que a maioria lá quer botar alguma coisa, então é mais tranquilo. Então cada grupo tem sua dinâmica. O importante é agregar valor para o outro e você também vai estar somando com isso. E uma coisa interessante dos grupos, que eu até estava falando na minha mentoria, é que o que a gente faz o quê? Por exemplo, se tem algum pedreiro, algum ajudante no mercado que deu aquele trabalho, a gente coloca na lista negra, né? A gente fala um para o outro e pronto. Aí é o que acontece? Melhoria na mão de obra. E as pessoas ficam nesse medo, sabendo que os construtores em si estão conversando, e aí acaba tendo aquela maior dedicação, né, aos construtores em si. Uma das perdas que você tem na obra, e a gente falando aqui de perda, né, do lean, de enxugar, é roubo. Infelizmente, nas obras, na realidade da gente, tem muito roubo. Então, a questão do fator de segurança, que a gente viu lá, também se inclui a questão de segurança. Até que a gente estava falando que era ruim construir para ruas, né? Porque a gente tem muito roubo. Os condomínios é menor, mas ainda existe. Ainda existe. Ainda existe em condomínios. Só dando uma parada aqui, para a gente abrir um aspas para comercial, né? Você está vendo como é interessante a gente abrir a boca, falar que entende, pelo menos da parte construtiva, né? Falar um pouco sobre como é que a gente vai gerenciar isso. Na apresentação do Edson, com certeza tem, não tem? A apresentação que ele fala, porque passa segurança para o cliente, se caso a gente queira trabalhar com clientes, né? Se for ser um incorporador. Mas
você passando segurança para o cliente pode passar também segurança para quem for comprar a casa. Então, é bom você entender esse método. A gente está fazendo, dando uma pincelada aqui, mas depois ele vai aprofundar. É um pouco chato, de tipo assim, né, por ser técnico, mas toda faculdade temos isso, né, de aprendizado, de uma fasezinha. Não vai ser só sorrisos o tempo todo, brincadeiras o tempo todo. A gente tem que falar da parte técnica também. O quanto isso é importante a gente entender e mostrar que a gente entende sobre o mercado para passar segurança para outra pessoa. Se vocês lembrarem que eu falei ali, mais que 50% da obra é perda. Então, isso aí é o dinheiro de vocês que pode estar indo embora. Isso aí é muito sério. Então, estejam atentos a esses detalhes. É um pouquinho chato, mas se você não pensar nisso, alguém vai estar pensando por você, ou então esse cliente vai estar indo por ralo abaixo. Filosofia Kaizen. Como eu falei, o sistema Lean ele veio da indústria, né? Então ele foi baseado no sistema da indústria, que basicamente é resumindo isso que eu tinha falado dos princípios, que é o que? A melhoria contínua. O que é que eu posso melhorar nessa obra? O que é que eu posso melhorar no processo? A gente não pode simplesmente, quem for incorporador, o que é que você pode entender dessa aula, desse contexto de planejamento, quando você for contratar um terceirizado, por exemplo. Vou contratar um mestre de obra. Então o mestre de obra ele vai ter que saber planejar 100%. Não, mas eu não planejei não. Mas você já sabe como é que pode fazer um planejamento e sabe se o mestre está ou não com a obra na palma da mão. O que é que eu falo? Eu digo, você sabe o projeto, já leu o projeto direitinho, já viu o orçamento, você consegue fazer. Que tem muitas vezes que, não, dá para fazer, mas nem analisa os detalhes da obra para ver se realmente os custos estão todos contemplados. Então, uma maior eficiência quando você diminui os desperdícios, o engajamento dos colaboradores, lá na obra é interessante. Nessa obra que eu entrei agora, a equipe é nova. Aí, no começo, eu sempre era muito rigoroso, assim, tem que botar o capacete. Você entrou aqui, aí, capacete, não sei o que, tá fumando. Hoje eu chego na obra, o pessoal, eita, deixa eu ajeitar o capacete. Chegou alguém fumando na obra, ei, não pode fumar aqui não. Eles mesmos já ficam, a cultura já... Então você tem um pouco de... É um pouco mais complicado para incrementar quando a equipe é nova, mas depois de um mês já vira no automático. Então, se vê, não, tá jogando material fora, aí fala pro carpinteiro, esse carpinteiro é um cupim, fica jogando madeira, porque viu que tá desperdiçando material. Então, são vários detalhes que a própria equipe vai se unindo e vai vendo que a obra vai ter aquele detalhe lá, preço, prazo, qualidade e segurança. Pode passar? Pronto, e aí o plano de ação. Aqui eu vou dar uma pincelada. A gente tá com quanto tempo? Precisa saber do tempo. Pronto, é mais ou menos o tempo. É o tempo da pincelada. É o tempo da pincelada, porque na próxima semana a gente vai realmente colocar a mão na massa, né? Vai pegar o projeto, vai analisar o que é que eu posso incrementar com essas ideias de enxugar a obra, de planejar mais, de entender todos os detalhes. A parte de quem está presencial aqui, a gente vai trazer os projetos, vai imprimir, a gente vai analisar, é mais legal, né? Sinto muito para vocês, meninas aí de São Paulo, cada um com seus problemas, tô brincando. Vamos embora. Vamos lá, então um pouquinho analisar o projeto, né? Primeiro passo, se vou fazer uma obra, o que é que eu tenho que fazer? Projeto arquitetônico, não tem pra onde correr. Conversa com o arquiteto, dá mais ou menos a ideia. No caso de vocês, têm que analisar comercialmente o que é mais viável, isso aí é mais a parte de Vanessa, né? Mas eu, enquanto engenheiro, eu, enquanto dono de obra, enquanto gestor de projetos, o que é que eu tenho que analisar? Os custos, né? Se eu fizer um balanço muito grande, para quem não é da engenharia, balanço são vigas que não estão apoiadas com pilares. É lindo na arquitetura, mas pro bolso dói um bocado. Agora começou a briga, né? De arquiteto e engenheiro. Aí começa a briga. O método construtivo. Cabe utilizar uma alvenaria estrutural? A alvenaria estrutural é o melhor dos mundos. Você economiza pilar, economiza viga, a mão de obra é uma só do começo ao fim, tem produtividade, não tem interferência, porém tem alguns gargalos. Os vãos não podem ser muito grandes, né? A mão de obra tem que ser especialista, você não pode ter erros na execução da alvenaria estrutural. A espessura das paredes são maiores. Espessura das paredes são maiores, enfim, tem diversos... Quebrar depois, abrir alguns pontos, que eu já fiz a obra estrutural também. Então, são detalhes estruturais que você tem que analisar do ponto de vista crítico, financeiro. Vale a pena eu tirar esse pilar aqui e deixar essa viga toda em balanço? Vai ficar lindo na foto, mas quanto é que isso vai custar mais para mim? Né? Esse material aqui, se eu botar um Porto Belo é maravilhoso, mas se eu botar uma Elizabeth fica bonito também, eu economizo 5 mil no meu bolso. Ele vai ser lixado aqui pelos arquitetos. É melhor. São detalhes que assim, não existe certo e errado. Tem um valor agregado e tem projetos que vale a pena colocar material e tem projetos que vale a pena colocar material B. Passar o preço para o cliente. Né? Passar o preço para o cliente. O investidor em si. Está disposto a comprar quanto? Está disposto a investir quanto para aquele detalhe? Então, é analisado. Aqui é porque na outra apresentação era um vídeo. Não, mas pode voltar. É só para entender. Aqui foi uma reunião que eu fiz daquele projeto inicial,
que é justamente aquilo que eu faço. Eu junto todo mundo, seja presencial, seja online, faço o passo a passo dessa obra todinha. Estou pensando em fazer assim, primeiro isso, depois aquilo. Engenheiro estrutural, eu vi que tu colocou um pilar muito grande ali. Tem como a gente relocar e fazer 2 menores, ou tem como juntar 3 e colocar um maior? Né? Fazer esse jogo estruturalmente falando para que a economia da obra seja viável. Então são conversas que a gente tem, tudo que tiver tem que ser pensado antes. Mestre, essa parede aqui tu consegue fazer com quantos dias com a tua equipe? Eu espero um mestre falar. Eu sei que ele faz 15 metros de alvenaria por dia. A equipe aqui com essa produção, pronto. Mas eu espero ele dizer. Por quê? Se o mestre disser que vai entregar 15 metros de alvenaria por dia de execução, se ele estiver fazendo 10, eu posso ter o peso e cobrar ele e dizer, por que tu atrasou? É diferente de eu chegar para ele, eu quero essa parede em uma semana. Ele vai dizer, esse jeito sabe de nada. Ah, ele tá achando, de onde é que foi que tu tirou esse número? É melhor dizer, né? O que é melhor que ele ele faz. dizer. Porque às vezes ele não sabe fazer esse tipo de conta. Mas eu sei que a produtividade... uma dica que eu dou para vocês, quando for contratar, chame a equipe para perto. Tá? Não quero ser o dono do mundo. Ah, eu tenho experiência, tenho 500 obras nas minhas costas. Mas eu chamo o mestre de obra, chamo o pedreiro, chamo o carpinteiro. O que é que você acha? Qual a opinião sua? Você aproxima mais da equipe e você consegue trabalhar junto. Né? O engenheiro não é ninguém sem pedreiro. E não deveria pedreiro funcionar sem o engenheiro também. Né? Infelizmente funciona muita coisa, mas não deveria porque tem que juntar essa parte técnica com a parte prática. Aqui o terceiro passo, que é o planejar propriamente dito. Conversou, já viu o método construtivo, já viu tudo. Um pouquinho de exemplo, esse planejamento aqui, inclusive é a obra do Aerão Marinho, a primeira obra que eu trabalhei, 18 mil metros quadrados, 2013, a gente já estava planejando lá qual porta, em qual andar, em qual dia, em quanto tempo tinha que ser executado. Tá? Mesma ferramenta, somado a isso, materiais. Você não pode nunca planejar a execução sem planejar a compra. Tá? Primeira coisa que a gente viu, desperdício. Espera. Se você tiver uma parede para começar na segunda-feira e o pedreiro estiver lá e não tiver o tijolo, é dinheiro jogado no lixo. Então, planejamento de compra é importantíssimo. O que é que eu costumo fazer? Eu planejo a obra inteira, faço a lista de materiais inteiro, orço tudo, no mínimo 3 cotações, e antes de começar a obra, já tenho o preço e tudo. Pode ter variações, pode ter flexibilidade, e outra vantagem de você fazer isso antes, você consegue barganhar com o seu fornecedor, porque você vai estar orçando a obra inteira. Nunca comprar no pinga-pinga, faltou cimento, vou comprar agora um saco ali na esquina. É jogar dinheiro fora. Vou comprar tijolo, vou comprar 1000 tijolos aqui, mas você sabe que na obra vai gastar 15 mil, porque você está comprando de 1000 em 1000. Né? Em vez de você comprar no lojista, você compra direto do fornecedor. Vou comprar material hidráulico para a obra inteira. Vou comprar ali na Carajás. Deixa metade do seu lucro lá. Certo? Então, por aí. Quanto mais você conseguir orçar com todo o material possível, mais barato vai ser, porque você tem poder de barganha. E quanto mais antecedência, melhor. Que dá tempo de você pesquisar. Vou precisar aparecer uma janela de urgência que eu tenho que comprar. Quem compra em cima da hora. Já viu aquele negócio quando você vai comprar, vai no supermercado com fome, você gasta mais? Pronto, é a mesma coisa na obra. Se você for para comprar em cima da obra, você vai comprar. Né? Aqui em Campina Grande tem um local que eu faço o seguinte. Quem é de Campina já aproveita essa dica aí. Os preços são, eu compro LDF, depois Macena, depois alguma loja da rua João Pessoa. Se não tiver, aí eu vou na Atacadão dos Parafusos. Por quê? Atacadão dos Parafusos é o lugar mais caro que tem, mas tem tudo. Então, se nenhum lugar tiver, se não tiver dado tempo de eu comprar na internet para vir de São Paulo, pagando Sedex, aí eu vou e compro lá. Tá? Mas essa sequência você tem que ter. Conhecer todos os fornecedores da região. Areia, brita, tijolo. Não faz sentido você comprar em material de construção. Tá? Qualquer obra vai gastar mais de um caminhão de material. Seja de areia, seja de brita. Cimento, você já faz um pacote direto com o vendedor do cimentão, ou da Mais Cimentão, ou de algum distribuidor de cimento. Você tem uma obra de 8 meses. Se você tiver capital de giro, vale a pena você já comprar a obra toda de cimento e ficar pegando de 50 em 50. São dicas de compras que você consegue ganhar muito. Numa obra dessa, de 150 metros quadrados, como a gente fez o orçamento todo, a gente sabe que vai gastar 800 sacos de cimento lá. Então, se você comprar 800 sacos de cimento, baixa no mínimo R$2 aí. Então, R$1.600 no seu bolso, já do fornecimento. Aí você faz a balança. Vale a pena eu gastar R$1.600 agora e outra, ainda divido no cartão. Dá para você economizar muito. Pois se organizar. É um salário já do profissional, né? Você economiza só em uma compra. Então, aqui está o cronograma propriamente dito. Já defini todas as etapas. Como é que eu costumo fazer? A gente vai ver essa planilha detalhada na próxima semana, tá? Mas o que é que eu costumo fazer? As planilhas são baseadas com o que o cliente pede.
Hoje eu estou fazendo obra financiada pela Caixa, então quem é que dita o financiamento da Caixa? Planilha PCI. Vanessa foi quem me ensinou isso. Planilha PCI, ela tem todos os itens e nela você vai apresentar para a Caixa quanto é que você vai gastar de cada etapa. Tem algumas limitações, você tem que se apertar num canto, folgar em outro, mas a Bíblia da obra vai ter que ser quem está financiando. No caso, ser na Caixa, eu pego a planilha da Caixa PCI, pego todos os itens, superestrutura, infraestrutura, projetos, canteiro de obras, todos os itens e destrincho ele em tudo que eu tenho em cada etapa. Tá? Por exemplo aqui, superestrutura. O que é que eu vou fazer na superestrutura? Eu tenho que preparar o solo, eu tenho que fazer o piso de concreto, eu tenho que receber a montagem de pilares, eu tenho que receber a montagem de vigas, tudo, todos os detalhes. E depois eu falo, mestre, para fazer esse preparo do solo, quem é que vai fazer? A equipe de pedreiro? Pronto. Tá aqui a equipe de pedreiro. Quantos dias para essa equipe fazer? 5 dias. Qual data que ela vai começar e qual data que vai terminar? Tudo antes de começar a obra. Fiz isso. E aí a gente vai para a sequência de obra. Tem serviço que dá para fazer em paralelo, se você tiver 2 equipes, por exemplo. E tem serviço que precisa terminar um para começar o outro. Tá? Então toda essa sequência de obra é uma ideia que você vai construindo junto com a equipe, depois coloca numa planilha. Tá? Mais um detalhe que a gente vai colocar na próxima aula. As ferramentas que utiliza para gerenciar a obra. Certo? Hoje, vocês podem ver que eu utilizo tudo em Excel. Né? Eu, como vim de banco, eu era muito de sistema. Trabalhava demais. Não, tudo é sistema. Tem um site que não sei o quê, tem um blog não sei o quê. Mas quando eu entrei nas primeiras obras, eu vi um escritório de 15 pessoas trabalhando só com planejamento. E eu perguntei, quem é que trabalha com Project? Que hoje é o programa melhor que tem para planejamento. Ninguém sabia trabalhar, só eu. O que é que adianta você estar em um ambiente que você tem que compartilhar informações e só você saber usar aquela ferramenta? Então você pode ter a melhor ferramenta do mundo. Se você não utilizar ela bem, não adianta nada. E como você está trabalhando numa obra que vai ter que ter o mestre de obra, vai ter que estar acompanhando, o cliente vai ter que saber como é que está esse acompanhamento da execução. Então você tem que ter ferramentas que conversem com a equipe. Tá? Se eu fosse incorporador hoje e fosse só para mim, estava utilizando o Project de boa. Mas eu já acostumei tanto que todo mundo só conhece o Excel, então eu faço tudo que eu preciso para o Excel. Tem que falar na mesma linguagem, né? Falar a mesma linguagem. Não adianta fazer aquela firula, a melhor planilha do mundo. Se não atualizar, não adianta. Como eu disse a Vanessa, eu já trabalhei com diversas planilhas, diversos modelos, modelo pronto, modelo pago. Às vezes eu pago um negócio, mas não usa, que é muito bonito para Instagram. Eu estava comentando isso na mentoria da gente, a teórica, né? Que é o desafio 90 dias. E a gente fez, e aí, tu tá usando algum sistema, não sei o que. Eu já fui, mas já voltei tantas vezes que não valeu a pena. Então, o meu negócio é Excel também. Obra tem que ser prático. Não dá para você ficar inventando muita firula, muito detalhe. A não ser que o quê? Vou construir para um cliente e o cliente quer que eu use o aplicativo mão na obra. Tá, vou usar o mão na obra. Quem tá pagando é quem manda. Né? Mas eu, no geral, eu gosto de utilizar o Excel porque é uma ferramenta comum para todo mundo. E quando eu preciso compartilhar, eu uso o Excel online. É uma das ferramentas que eu utilizo. Gestão interna da empresa. Tem setor de compras, tem setor de planejamento, alguma coisa. O que é que eu posso fazer? Trello, ferramenta gratuita, compartilha com a equipe. Né? E o melhor de todos, que é a próxima, tu vai depois volta. Eu acho que essa. Não, está mais pro final. Passa mais uma, pronto. WhatsApp. Não existe outra ferramenta mais prática no mundo atual do que o WhatsApp. Monta um grupo para financeiro, um grupo para planejamento, um grupo de vendas, um grupo de amigos, um grupo... Para tudo, melhor coisa do mundo, porque todo mundo está usando aquela ferramenta. Né? Compartilhamento de informações, melhor maneira de você gerir é utilizar o que todo mundo faça. Né? Não adianta nada, não, vamos usar o Trello, mas só 2 pessoas usam. Se ninguém está olhando, não atualiza as ferramentas, não se viu de nada. Outra coisa, você precisa botar o computador, você precisa estar no escritório, porque você não olha rapidamente no celular como você olha no WhatsApp, né? Também já tentei fazer isso e aí voltei para o WhatsApp. Quantas vezes a gente manda proposta de, manda no WhatsApp, porque eu já estou aqui, não tem que entrar. O e-mail também está no celular, então, mas às vezes você nem usa. Facilidade. Tem que facilitar tudo. Pronto, aí pode voltar agora. Então, é uma das ferramentas que a gente usa, né? Terminou de fazer aquela planilha, o cronograma inteiro, cada pessoa, cada passo, e aí eu vou determinar qual o valor. Essa obra eu tenho que gastar 500 mil, essa obra eu tenho que gastar 400 mil, que você tem que apresentar isso para mandar para a Caixa. Se for uma obra financiada, ou se for para vender, você diz, comercialmente eu consigo vender ela por tanto, então eu tenho que gastar até tanto para poder ter lucro. Então você tem um valor que você tem que gastar, fez todo o planejamento, analisou quanto é que eu vou gastar de mão de obra. Lá você volta só aquela atividade.
lá você somou, aqui eu vou trabalhar com uma equipe de pedreiro, uma equipe de carpintaria, um armador que é terceirizado, vou precisar de uma reta escavadeira também terceirizada. Então, aqui você já tem levantamento de mão de obra, você já sabe quanto é que custa um pedreiro, sabe quanto é que custa um ajudante. Então, você vai só somando essas mãos de obra, você já vai ter o custo de mão de obra e de equipamentos. Pode passar. Material de compras também, a gente faz uma lista de compras baseada naquele planejamento. Então, no começo, o que é que eu tenho que entrar com a obra hoje? Eu tenho que ter de trabalhar com câmera no canteiro de obra, que nem sempre eu estou lá, então até para o cliente estar olhando a obra também, eu gosto de passar, é uma transparência maior da gestão. Tá? Ponto eletrônico, eu gosto de trabalhar. Então, tudo que você vai usar para a obra, isso aqui também é solicitado junto com o mestre, que é ele que vai estar gerenciando a equipe, então ele vai dizer o que é que você precisa para essa obra. Ele já tem a lista lá, você anota tudo e vai fazendo os orçamentos. Edson, uma coisa engraçada é que a pessoa acha que é muitas planilhas, tem muitas coisas, é um bicho de sete cabeças, mas quando fez a primeira casa, replica. E fica muito mais fácil, porque você já tem a noção de custo da primeira, já vai para a segunda, já você mesmo faz isso aqui rapidinho, né? Vai virando automático. A gente depois vai disponibilizar as planilhas para vocês, vai explicar como preenche, vai fazer tudo bonitinho, tá? Então você pegou todos os itens, materiais de compra, tem coisa que a gente vai fazer, o que é que eu faço hoje para o cliente? Como eu já tenho muito tempo de obra, eu tenho todos os equipamentos que precisa, eu tenho container, betoneira, escoras, eu tenho tudo. Então, eu dou a opção para o cliente, se ele quiser me alugar esses equipamentos que eu já tenho, eu faço um precinho melhor, porque eu já vou estar lá dentro da obra, e também faço cotações com outros fornecedores. Né? Como eu faço para gestão de obra para outros clientes, eu dou essa opção. No caso de vocês, vocês podem fazer o quê? Vou lá na Promini e ligo. Quanto é uma betoneira? R$350 o aluguel. Eu, Edson, vou começar a construir. Quanto tempo de obra? 8 meses? 10 meses? Pensa em fazer outra casa depois? Provavelmente sim. Então, talvez valha a pena eu comprar essa betoneira, eu vou estar economizando R$350 depois. Dá pouca manutenção. E caso não usar, aluga. E caso não usar, aluga. Então, são coisas que você vai botar na balança depois de você precificar tudo. Para alugar é tanto, para me comprar é tanto, e eu vou gastar por quanto tempo? Então, você faz as contas depois de você orçar todos os materiais. Isso aí se aplica para equipamentos, para materiais, para os insumos da obra de maneira geral, seja copo descartável, seja EPI, enfim. Tudo que você vai gastar, faz uma lista, depois telefone todos os fornecedores, né? Evitem deslocamento, porque deslocamento também é custo. Então tenta resolver tudo por telefone. Como você vai ter tempo, isso aqui a gente está falando antes de começar a obra, né? Nunca chegar a essa etapa aqui, vou fazer a obra agora, já está rolando, e agora, quanto será que é para mim comprar? Isso aí não existe. Por isso que a gente não começou a obra ainda. A gente precisa ver isso aqui para poder começar a obra. Né? E depois de você tiver somado todo, já escolheu o fornecedor, não, aqui o tijolo é mais barato, aqui o cimento é mais barato, você vai somar todos os itens e no final vai dar o custo total da obra, quanto é que você vai gastar, certo? Como você já fez o planejamento, isso aqui, se vocês forem fazer obra financiada, vocês têm que apresentar um planejamento para a Caixa, quanto é que eu vou desembolsar em cada período, a cada medição, geralmente é 6, 5, depende do tamanho da obra. Né? Então, para cada período de execução, pode ser uma vez por mês. Mês que vem eu vou chamar o engenheiro da Caixa para vir desembolsar. Então esse valor já tem que estar planejado, amarrado com aquele planejamento que você fez. Se eu fiz um planejamento para em um mês eu terminar a primeira laje, então em um mês o valor que eu custei para fazer essa laje já tem que estar previsto lá para a Caixa. É tudo amarradinho, depois vocês vão ver no passo a passo que uma coisa já vai dando sequência para a outra, tá? Bem tranquilo. Pronto. Ferramenta da gestão, só voltar lá. O que é que eu faço para gerenciar o acompanhamento? Aqui a obra já está andando, às vezes nem anda tanto, porque você começa a gastar antes de começar na obra. Documentação, pagar o engenheiro que vai fazer a gestão da obra, o responsável técnico, enfim, documentação cartório, prefeitura, tudo mais. O que é que eu faço? Eu faço um grupo do WhatsApp financeiro, coloco o meu administrativo, os donos da obra e eu. O que é que acontece? Fulano, paga um tijolo, paga um alvará, paga não sei o que, faz só o Pix. Isso no caso de administração, né? No caso de administração. No caso de vocês podem fazer um grupo para vocês mesmos, se a obra for de vocês, vou pagar faz um Pix. Todo comprovante coloca nesse grupo, depois você pega todos os valores, bota na planilha, volta para a planilha lá e vai somando para você acompanhar se o que você planejou está de acordo com o que está sendo executado. Você vê se não está gastando mais ou menos. Tá?
Aqui, pronto. Colocou lá no grupo o print lá do Pix que você pagou. Tudo que você coloca lá. E aqui você separa. Dia 1º de março eu paguei tanto para um arquiteto que estava incluso no setor de barracão, ligamento, provisório. Isso aqui é os itens que tem na caixa, tá? Esses 21 itens aqui é os itens que tem na planilha PCI, né? Tá? Então você pega esse valor e separa ele por itens da própria planilha da caixa. Tá? Então você vai ver se o que está executado está dentro do que está planejado. Essa ferramenta é muito boa porque você consegue fazer a curva ABC. É mais uma ferramenta. O que é a curva ABC? É você, enquanto você tem seus custos levantados, como você já usou tudo antes, você sabe o que é que você precisa focar mais. Rapaz, o cimento impactou 20% da minha obra, então, rapaz, eu tenho que negociar mais esse negócio. Porque eu sei que é ali que está indo empurrado o meu dinheiro. A mão de obra está muito cara, deixa eu ver como é que eu posso economizar. Será que terceirizar para mim sai mais barato? Né? Tem alguns profissionais da obra que eu costumo sempre terceirizar, não vale a pena contratar. Por exemplo, encanador, eletricista, armador. São profissionais que eles trabalham tão rápido que não vale a pena você assinar a carteira dele, botar dentro da obra e fica segurando, fica enrolando. Não vale a pena. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Curva ABC, tá? Para quem a gente sabe que passou pela faculdade em si, curva ABC, do modo grosso a se dizer, é quando a gente vai tendo alertas, né, do vermelho. Tipo, eu estou gastando mais nisso, estou gastando naquilo outro. Então você vai ter aquele fluxo, certo? E aí na planilha ela vai lá identificar também nessa planilha. Então, também vai identificar se aqui eu estou gastando mais, se aqui eu estou gastando menos, se aqui eu estou gastando mais. Então a gente chama ela de curva ABC. É um foco que você tem para aquele determinado local. Né? Isso. Gerenciamento propriamente dito. Né? Então você faz todo um mapeamento de fluxo. Você viu ali o que é que vai primeiro, o que é que vai segundo. Né? Na próxima aula eu posso dar umas dicas também de algumas ferramentas que eu faço que eu particularmente nunca vi ninguém fazendo em obras pequenas, que eu faço e funciona bastante. Tá? Algumas coisas que eu faço antes, por exemplo, contrapiso, né? Só para dar um spoiler. Contrapiso, todas as minhas obras eu faço contrapiso antes de subir pilar. Por quê? Fica uma obra 100% limpa. A gente só vê isso em prédios e poucos prédios que fazem isso. E eu não sei por que até hoje, porque o pessoal não faz um contrapiso antes. O que é que eu faço? Fala da questão da tubulação, né? Mas aí se tem eu passo a tubulação antes. Eu passo a tubulação antes. Já está tudo adiantado. Por quê? Quando você vai escorar uma laje, se você já tiver com o contrapiso batido, você evita de ter flexão dessas escoras. Escora a gente sabe que é uma área 10x10, um ferro que vai estar apoiado no solo. Se ele não estiver bem compactado, vai afundar e compensação, a laje também afunda um pouco mais. Então ela aumenta a flexão. Fica uma obra mais limpa, não fica o pedreiro desviando porque tem um monte de barro ali, fica sujando material. Enfim, fica perfeito assim. Eu sempre gosto de trabalhar. Também, né? Fica, por exemplo, quando você faz a escavação, você vai ficar alguns níveis, né, diferente do outro. E com já o piso já... Quantidade de prego. Quantos pregos a gente não vê jogado dentro da obra? O carpinteiro está batendo as formas lá e fica caindo prego. Dentro do barro, como é que você vai poder estar catando o prego, por exemplo? Então aumenta acidentes, enfim. É um dos detalhes que eu faço, que é fazer o contrapiso antes de subir os pilares. É uma dica bem interessante. O planejamento, né, foca no planejamento como um todo, sempre com esse foco. Junta a equipe e fala o que é que a gente faz para ter o menor preço, melhor qualidade, no prazo dentro do que a gente está planejando e ter segurança. Né? Sempre juntar a equipe como um todo. 5S, que é um sistema de limpeza de modo geral da obra, né? Um sistema mais limpo. Tem alguns cartazes que eu coloco, custa pouquinho, até você imprimir numa folha A4 uma placa dizendo proibido entrar sem capacete. Custa centavos, mas que você já fica com uma visão diferente da obra. Né? Proibido fumar. A gente sabe que carpintaria tem muito lá dentro, pó de madeira, às vezes está fumando, pode causar um acidente. Não só isso, e toma tempo da pessoa. A pessoa que fica fumando, ela fica lá, ó, horas. Eu já peguei, se eu fui fazer o cálculo, era mais ou menos 2 horas só de dar a fumada do cara. Eu vou ali, não, peraí que eu vou fumar um pouquinho, mas por aí. Questão de saúde, atrito, nem todo mundo fuma, fica uma fumaça dentro da obra. Né? Início de obra, geralmente trabalho muito com máquinas a gasolina, depende de cada obra, mas eu gosto de trabalhar com máquinas a gasolina no início. Então fica combustível dentro da obra, então você está fumando também, tem um risco de acidente. Então são detalhes que você gasta quase nada e economiza muito. Tá? Dá um diferencial gigante na obra. Kanban é um sistema de cartões. Nem toda obra utiliza, isso aqui é mais para obras de maior porte. Que são cartões que você coloca para poder não faltar material em cada etapa. Por exemplo, amanhã eu tenho um pedreiro no primeiro andar que vai precisar 2 traços de argamassa.
e no segundo andar tem um pedreiro que vai gastar só um traço de argamassa. O que é que eles fazem? Pega um cartãozinho, cada cartão com o nome argamassa, e coloca do lado do betoneiro. Então, 7 da manhã o betoneiro chega lá, eu já sei que tem um para tal andar, outro para tal andar. Então, são obras que você consegue gerenciar melhor o fluxo de materiais. Tá? Isso aí a gente utiliza em obras de 3, 4, 5 pavimentos. Quando é obra térreo, é mais tranquilo, porque o betoneiro já é o próprio ajudante do pedreiro. Padronização dos processos. Aquilo que eu falei para vocês. Pilares alinhados, mesmo que a arquitetura ela tenha um recuo, você consegue ganhar qualidade na obra, porque vai estar tudo mais fácil de fazer o prumo, de fazer o tratamento, fazer o alinhamento, e você gasta um pouquinho mais de balanço na viga, porque você tem uma armadura negativa, mas você economiza muito mais em produtividade, tá? Então, isso aí é o quê? É uma conversa mais técnica, mais para os engenheiros, em conversa com o engenheiro estrutural. Isso aí é aquela conversa lá no início. São padronizações que você consegue facilitar. Pronto, aqui alguma das ferramentas, isso aqui é um dos canteiros de obra que eu falei, né? Você chega no canteiro de obra, a primeira coisa que você vê, capacete já à disposição. Então, automaticamente, na obra aqui só entra com capacete. Placazinha, né, dizendo que é obrigatório o uso de EPIs. Ponto eletrônico, na hora que ele chega já bate o ponto, para não estar enrolando, a chegar, saiu do almoço, vai voltar, passa meia hora lá conversando, então com ponto eletrônico já fica automático também para a equipe. É uma coisa tão barata, né, que o povo não coloca. Ah, e cronograma. Isso aqui, eu sou um engenheiro que gosta de coisas transparentes. Infelizmente, tem uma cultura na engenharia que é esconder problema. Infelizmente. E não funciona, certo? Engenheiro que esconde problema, sempre acontece uma bomba lá na frente e o pessoal só vai ver quando está estourada. Que é o quê? Tá com a obra atrasada, o engenheiro está se segurando lá, porque o cliente não pode saber, o mestre não pode saber. Cara, todo mundo faz parte, é uma equipe só. Então, o cronograma de obra eu coloco na entrada da obra, o pessoal sabe, hoje é que dia? Hoje é dia 25. 25 eu tenho que estar com essa laje batida. Tá batida? Tá, pronto, então a obra tá top. E toda sexta-feira eu gosto de conversar com o pessoal, finalzinho de expediente, para dizer, ó, a gente tá aqui, semana que vem a tarefa é essa e essa e essa. Ele já sabe desde o começo, mas sempre tá esse acompanhamento. E voltando àquela máxima, né? Quem não controla, não gerencia. Quem não anota, quem não tem os dados, não gerencia. Então não adianta nada se fazer aquele planejamento e não estar acompanhando os processos. Tá? Outra ferramenta aqui, isso aqui é um layout de canteiro. Tá, gente? Lembra daquela questão de um dos custos é movimentação interna? Então antes de começar uma obra, você tem que ver a planta da casa e a planta do canteiro propriamente dito. Onde é que cada coisa tem que estar naquele local? Vai ter tijolo. Onde é que eu vou botar esse tijolo? Vai ter uma caixa d'água. Onde é que vai ficar essa caixa d'água? Pense em tudo. Pode parecer uma besteira, mas lá na frente vocês vão ver que isso economiza bastante no custo geral da obra. Certo? E aqui, essa aqui é uma das obras que a gente está trabalhando lá na obra da Unimed, do Hospital da Unimed, que é o quê? Gestão visual amostra. Cada equipe ela tem um processo de avaliação. Seja avaliado pelos engenheiros, por arquitetos, seja quem for. Isso aqui é para obras maiores, certo? Mas vocês podem incrementar de alguma forma para a obra menor de vocês. Que é o quê? O prazo, a segurança, a qualidade, a limpeza e o desperdício de material. Se você chega com um quadro desse na porta da obra de vocês e o pedreiro vê, a gente não pode colocar o nome do pedreiro, mas o que é que eu costumo fazer? É equipe de pedreiro, é equipe de carpintaria, todo mundo vai saber quem é, mas é um profissional mais um ajudante, que é uma equipe, um fiscaliza o outro. Então se você coloca segurança, se o técnico de segurança, se for uma obra que tenha técnico, ou um engenheiro chega na obra e vê o profissional sem capacete e várias vezes você já falou e ele não corrigiu essa falha, você colocar um bonequinho desse vermelho ou amarelo e diz, eita rapaz, eu tenho que melhorar para o próximo mês eu não ficar com meu bonequinho vermelho, amarelo ou verde. Né? Então isso aí é uma gestão visual que você consegue utilizar como ferramenta. Eu gosto de também, depois de fazer isso, dar uma gratificação com certeza. Pessoa no final do mês. É tanto que eu cheguei um tempo que eu parei mesmo de obra, né? Que foi agora no período de gestação. Não parei as obras, mas parei de ir. E aí, quando as pessoas sentiram falta, me dizendo, ei, Vanessa, tá faltando minha gratificação, tu não estava aqui não, mas olha, tirando foto lá, para lembrar que ele foi isso até com crianças em casa. Se a gente fizer isso com nossos filhos, né, vocês vão ver que tá todo mundo lá interessado em alguma coisa, não adianta. Dar metas, dar tarefas, isso é bem interessante e aumenta muito a produtividade da obra. Há algumas dicas bônus, aqui a gente já terminou, é só para concluir alguns dos detalhes aí da... Pode passar. Uhum.
Isso aqui eu já falei, né? Sim, algum dos detalhes que a gente vai destrinchar melhor na próxima aula, mas algumas coisas que eu faço que vocês podem utilizar na obra de vocês. Escavação mecanizada. Em pleno 2024, não faz sentido ajudante estar cavando buraco, certo? Existe uma máquina que produz por 10, 15 profissionais ao mesmo tempo, sai muito mais barato e mais seguro. Então vai fazer escavação de uma obra, cava tudo numa retroescavadeira. Sai muito mais barato, mais seguro, menos gente dentro da obra, menos interferência. Então é uma das coisas que eu sempre utilizo, escavação 100% mecanizada. Inclusive reaterro, né? Cavou tudo, fez sapato, subiu o vigo baldrame, vai reaterrar, pega a própria retroescavadeira e reaterra com a própria máquina, tá? Cuidando com a questão de segurança para não passar a máquina por cima da baldrame, mas isso aí você ganha muito tempo na obra. Gabarito duplo. Eu vou mostrar a vocês um detalhe dos canteiros de obra da gente. O que é o normal de se utilizar? Geralmente o pessoal utiliza um barrote, né, 5x5, 3x3, e uma tábua pregada nele lateralmente. O que é que acontece? Geralmente os vãos são grandes, e essas tábuas, geralmente você compra uma tábua mais barata, elas são flexíveis. Então se você colocar o prumo nela e você puxar a linha para fazer o centro, né, esse aqui é um pouco mais técnico. Foi? Deu pane. Bugou? Bugou. Então, se você colocar uma linha dupla, uma madeira dupla, você impede essa flexão dessa madeira, tá? Eu costumo pintar, eu acho que tem até uma foto dela depois ali no canteiro. Eu costumo pintar ela de branco ou de um esmalte, alguma coisa assim nesse sentido, porque evita da chuva infiltrar na madeira, tá? E essa madeira vai durar muito mais tempo. Aí o pessoal vai dizer, mas Edson, você está falando em economizar, e agora você disse que vai gastar 2 vezes essa madeira, mas o que é que acontece? Se você não estragar essa madeira, você utiliza ela 100% nas vigas de cima da casa. Porque depois que você subir a primeiro pavimento, você não precisa mais do gabarito, porque os pilares já servem como o próprio gabarito da obra, né? Então você zela por essa madeira, coloca uma tábua mais travando, então ela não vai ter mais flexão, ou seja, a qualidade da obra vai ser muito melhor, mais difícil do carpinteiro errar nesse alinhamento, e você reaproveita 100% dessa madeira depois. Tá? Mais uma dica importante aí. Ele está dando spoiler nas minhas aulas, viu? Spoiler não. Contrapiso, isso aqui eu já falei para vocês. Todas as minhas obras, eu gosto de fazer contrapiso antes. O negócio está trabalhando no barro, isso aí já passou há muitos anos. Tá? Então, fazer o contrapiso antes, muito melhor. Tá? Lembrando, para isso, se você tiver planejado. Porque o pessoal fala, não, mas tem que passar a tubulação. Se você não planejar, não, vai ter que quebrar o piso todo de novo. Não, eu estava dizendo que resolve até o problema da tubulação. Porque Sim. às vezes o pessoal passa a tubulação, bota só areia por cima e quebra a tubulação muitas das vezes, né? E lá já vai estar concretado com tudo certinho. Vai ter esse problema. Tá? Escoramento metálico. Eu vi que em algumas regiões é cultural utilizar madeira, mas madeira para mim é o calcanhar de Aquiles da obra. Então, quanto menos madeira você puder tirar dela e entrar metais, entrar outros materiais Essa que você parte me consegue lembrou muito de aproveitar. Maísa. Maísa tá aí, né? Tá. A Maísa, ela mora em Mirandiba, Pernambuco. Não sei se vocês conhecem. Sim. Mas eles usam muito madeira lá. É cultural. Aí é cultural daqui. Eu disse, tudo bem, eu aceito, mas... É aquela questão, você está aberto a entender o outro lado da relação, mas você faz o quê? Fazer com que tem, né? Não, o pessoal aqui costuma utilizar isso. Tá, se eu for alugar, quanto é? Tem disponível? Vale a pena eu comprar? Aí bota na balança, faz o custo, quanto é que são uma escória, R$200, o aluguel é 9, vale a pena comprar? Não vale ou vai continuar na madeira? Então, coloca na ponta do lápis e vê se vale a pena essa mudança, certo? Obra sempre limpa. Isso aqui eu sou chato mesmo. Se eu chegar na obra e ver prego jogado, eu digo, ei, para todo mundo, bora limpar, porque vira rotina. Então, chegar na obra com ambiente limpo, ambiente tranquilo, dá paz no coração. Tá? É difícil você ver isso, mas se você treinar a sua equipe, você como dono de obra, você como engenheiro, isso aí dá uma diferença. Não, imagina a pessoa no escritório. Quando o escritório, a mesa está organizada, você não consegue, né, trabalhar melhor, pegar uma aguinha, pegar uma comidinha, coisa assim, né? Fazer é totalmente diferente. Então, Ctrl+C, Ctrl+V para a obra. Processos padronizados. Eu já cheguei a entrar em obras, que eu faço algumas consultorias, já cheguei a entrar em obra e eu vi o mestre perguntando para o engenheiro, e agora a gente vai fazer o quê? Muitas vezes, infelizmente, eu peguei isso. Por quê? Uma obra que não tem planejamento. Se você já tem um cronograma exatamente o que é que vai ser depois da outra, se uma coisa der errado, se travar, se chover, tem que ter o plano B. Né? Estou fazendo agora a fundação, vai travar, e agora o que é que eu faço? Plano B. Choveu, tem chuva que dá em Campina Grande, parece que vai cair um dilúvio lá. E eu sempre gosto de ter um plano B. Se chover nesse dia, o que é que eu faço? Uma das coisas que eu estou fazendo hoje, não sei nem se está aqui nas dicas. Pronto, mais uma. Eu gosto de fabricar minhas próprias treliças na obra. Sai muito mais barato. Um aluguel de uma treliça é barato e comprar também as formas de treliça é baratíssimo.
eu já tenho mão de obra disponível no local, eu tenho cimento, tenho areia, tenho brita, tem tudo. Então, por que não fabricar dentro da obra? Né? O concreto é o mesmo traço que eu vou utilizar na obra, 25, às vezes eu vou fazer até um pouco mais forte, porque ele tem a flexão, mas é uma das ferramentas que o quê? Choveu, todo mundo para debaixo do barracão, que já está coberto, foi planejado esse barracão para caber isso, e o pessoal fabrica as treliças dentro da obra em dia de chuva. Ocupando o tempo. Ocupando o tempo. Imagina aí, 5, 6, 7 pessoas dentro da obra parada. Não, porque está chovendo. Eu digo que sim, não tem área coberta. Dá para fabricar forma, dá para fabricar treliça. Tem sempre o plano B para, se caso eletrificar, né, aquela questão do controle visual. Ah, tá atrasado. Todo mundo tem que saber que tá atrasado. Bora juntar a equipe, todo mundo. Ei, por que parou essa parede aqui? Por que não deu tempo de acompanhar? Então, entender quais são os motivos. Ah, é o pedreiro que tá ruim? Vale a pena trocar o pedreiro? Já tentou conversar com ele antes? Ah, tá faltando material. Às vezes é o próprio engenheiro o culpado. Né? Não planejou, não comprou antes, não ligou antes. Às vezes o fornecedor quer ruim. Prometeu com 7 dias e entregou com 15. Troca do fornecedor. Tá? Sempre planejar antes, sempre ter tudo anotado. Aqui um pouquinho da questão de organização de obra. Né? Fazer umas placazinhas de organização. Cada local tem que ter seu canto específico para armazenar. A foto, essa próxima foto tá ruim, mas é aquele que eu falei para vocês. Eu gosto de trabalhar com gabarito duplo. Geralmente o pessoal coloca só essa madeira aqui travada nos pilares. Eu coloco as duas, pinto de branco, porque aí a chuva não estraga com a madeira. E essa própria madeira é usada 100% para fundo de viga. É um reaproveitamento, é justamente quando para de usar o gabarito, é quando você precisa de madeira para fazer fundo de viga. Certo? Isso aqui é aquela planilha que eu falei. Todos os trabalhos têm que estar atividade, o que é que vai ser, quem é que vai executar, a data de começar e a data de terminar. E cada sexta-feira você acompanhar para ver o que já está feito e o que é que falta. De maneiras gerais, ver se vocês estão lembrados aí. O que é que tem que ter numa obra? Preço, prazo, qualidade, segurança. Show! Pronto, a aula é basicamente isso. Certo, pessoal? Resumindo tudo, todo o foco da aula, todo o planejamento de uma obra tem que estar apoiado nesses 4 pilares. Oxi.